Muito bom dia a todos. Em nome de Deus e representando o povo vaziano, declaro aberto a primeira sessão extraordinária de 2025. Gostaria de pedir aos vereadores, por gentileza, para assinar a folha de frequência. A sessão de hoje trata-se de 5 projetos encaminhados pelo Poder Executivo a ser apreciado por essa Casa em regime de urgência. O primeiro projeto que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Várzea e das outras providências. O segundo projeto que estabelece reajuste ao vencimento dos profissionais do magistério da Rede Pública Municipal de Várzea, o Fundeb. O terceiro projeto autoriza a celebração de contratos temporários para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Várzea. Quarto projeto autoriza a celebração de contratados temporários decorrente de programas econômicos e convênios mantidos pela União Federal para atender necessidades temporárias no município de Várzea. E o quinto projeto fala sobre o reajuste do salário mínimo. Gostaria, nesse momento, de pedir à primeira secretária para ler o projeto número 1, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Várzea e das outras providências. Oi? É muito bom ver a casa cheia, a população participando e entendendo a importância da Câmara Municipal nas nossas vidas, né? Sejam sempre muito bem-vindos. Essa casa é de vocês e a gente está aqui por vocês. E eu vou fazer a leitura somente das mensagens de cada projeto, já que todo vereador já teve acesso aos projetos, para não ficar muito cansativo. Projeto de Lei número 01 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, é com satisfação que submeto ao crivo deste honrado Poder Legislativo Municipal projeto de lei complementar que altera e revoga as seguintes leis. Lei Municipal número 83, de 18 de janeiro de 1997, a Lei Municipal 147 de 2001, a Lei Municipal 192 de 2005, a Lei Municipal 213 de 2007, a Lei Municipal 05 de 2009, de 27 de março de 2009, a Lei Municipal 356 de 19 de março de 2010, a Lei Municipal 08 de 2017, a Lei Municipal 09 de 2018, a Lei Municipal 010 de 2019 e a Lei Municipal 557 de 2023. A presente preposição visa alterar a estrutura administrativa, compilando tudo em uma única norma, o que permitirá ao gestor um melhor assessoramento, o que é fundamental e indispensável para um bom funcionamento da administração municipal. Frisa-se que os gastos com o pessoal decorrente do presente projeto de lei estão de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o plano plurianual, lei orçamentária em vigência, bem como aos ditames da Constituição Federal
e da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo estas as justificativas, confiantes na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base na Lei Orgânica do Município e com o regimento interno desta augusta Casa. Convicto da aprovação da presente matéria, renovo a Vossa Excelência votos de respeito e consideração extensivos aos seus pares. Várzea, 17 de janeiro de 2025, Getúlio Luciano Ribeiro, Prefeito Municipal. Neste momento, gostaria de passar a palavra para o relator do projeto, o vereador Milton Gomes. Bom dia a todos. Com muita satisfação fazer parte dessa casa e que nossos colegas vereadores desejo a todos um bom dia e vamos aos trabalhos, né? Consta na mesa de vocês, o parecer sobre os projetos apresentados, ao qual o entendimento deste relator pela aprovação. Projeto número 1, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Várzea e das outras providências, está em discussão. Oi. Bom dia, amigos vereadores, população presente. Satisfação estar aqui nesta casa e vê-los fazendo presente nessa audiência, nesse projeto de lei, nessa sessão extraordinária. E esse projeto 01/2025 da administração, eu tenho uma dúvida, que eu acredito que, como aqui presente, e o nosso presidente, sobre no artigo 3º, inciso 2º, sobre a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. É uma nova secretaria? É uma nova secretaria. As demais já existentes, né? Administração, meio ambiente, urbanismo, educação, finanças, saúde, desporto, assistência social, agricultura, transporte e obras públicas, cultural, tributação. Seria cabível verificarmos sobre as condições do município da criação dessa nova secretaria, né? Tendo em vista que a secretaria ela engloba não somente o secretário, né? Compõe a Secretaria Municipal, para que todos saibam: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, os seguintes órgãos: secretário municipal adjunto,
assessor especial, coordenador de habitação, coordenador de regularização fundiária, subcoordenador de habitação e subcoordenador de regularização fundiária. Junto a essa secretaria são 7 ocupações, né? Diretamente. Eu acredito que muitos não tiveram acesso ao projeto, então estou aqui falando os pontos que é importante para que todos saibam, né? Só para explanar, nós estamos aqui não por mim, não por presidente Alisson, não pelo executivo, estamos aqui pelo povo. A secretaria, só para finalizar, a nova secretaria municipal, ela dá direito à moradia, para que todos saibam, legaliza assentamentos urbanos irregulares, regularização de posses. Então, se tiver alguma posse, alguma terra, de alguma residência, isso será regularizado. Titulação dos aspectos urbanísticos e sociais. Titulação dos ocupantes. Vamos dar titularidade a ocupantes dessas residências, desses terrenos, se não tiver nomeados. Se tiver os seus verdadeiros proprietários, será regularizado, devolvido a estes. É importante que todos saibam. Melhorias habitacionais. Para regularizar um imóvel, é necessário registrar a regularização no cartório de registro imobiliário. Então, todas as residências será registrado, provavelmente, né? Terá o seu custo de registro em cartório, terá atualização dos seus IPTUs. Eu acredito que, junto à Secretaria de Tributação, haverá uma regularização dos seus registros, das suas residências, dos seus imóveis, dos seus terrenos, e quem sabe, provavelmente, uma tributação de IPTU, né? Que eu acredito que já existe no município, mas serão regularizados. Ou seja, aquela residência que foi construída sobre um terreno, ela será atualizada a sua área construída, e assim, provavelmente, atualizado suas taxas. Talvez seja a finalidade do município, né? Regularização e tributação. Importante que todos saibam, tenham essa ciência. Passa a palavra ao presidente. Parabenizo o vereador Ayrton, mas a finalidade do projeto é aprovar uma secretaria. Infelizmente não é reajuste de IPTU, não. Só para deixar claro. Mais alguém com a palavra? Só retomando, não que eu diga diretamente que isso vai acontecer, né? Eu falo que se qualquer um vinha pesquisar, der um Google, né, como se diz, o que é regularização fundiária, será uma regularização dos imóveis. Uma atualização, registro em cartório, e futuramente está previsto que pode ser, né, regularização dos IPTUs e quem sabe... Mas se futuramente a gente vir aqui, a gente reprova. Ninguém vai perfeito. fazer nada contra o povo, a gente vai fazer a favor, né? Isso. A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária é para esse fim também, né? Eu mencionei vários fins. Direito à moradia, legalização de assentamento. Fiz questão de pontuar todos estes. Mas deixar também claro que também pode acontecer. Com a palavra a vereadora Ângela Maiara. Só dar um adendo aqui nas colocações do vereador Ayrton. Eu acho que as questões a favor são mais do que as contras nessa criação dessa secretaria. Pode acarretar, sim, de vir um imposto
ser cobrado o imposto, mas em compensação o que ela vai trazer de benefício é muito maior do que o imposto a ser pago. É muito melhor você ter um documento de sua residência, você ter registrado aquele documento que aquela residência é sua, do que um pagamento de um imposto que é uma vez por ano. Acho que os objetos a favor são maiores do que nesse ponto contra. É uma secretaria que, na minha opinião, é muito necessária ao município. A gente, hoje, na cidade de Várzea, são poucas casas que a gente encontra documentadas regularmente, regularizadas. Então, eu acho que é uma secretaria que vem para somar com a gestão. Projeto 01, que dispõe sobre a organização da administração da Prefeitura Municipal de Várzea e das outras providências, está em votação. Só um minuto antes da votação, que a Aerto também colocou sobre o impacto da criação da secretaria, a gente recebeu hoje pela manhã o impacto financeiro de todos esses projetos, de todos que vão gerar o custo. A gente está com acesso a eles, se vocês quiserem, pode ser enviado através do WhatsApp. E se quiserem dar uma olhadinha, tem um impresso aqui, desse projeto número 1. Eu acredito que seja importante, né? Vocês darem uma olhadinha no impacto, porque não foi criado do nada e nem sem essa preocupação no que traria de impacto financeiro para o município. Com certeza. São as preocupações, né? Eu quero aqui deixar claro a todos que eu estou de óculos, eu estou com irritação no olho. E vou até tirar aqui para que todos vejam. Então vou permanecer de óculos escuros. Com a palavra o vereador Geraldo. Bom dia a todos. Bom dia em nome do presidente Alisson Medeiros, em nome de todos os colegas, vereadores, vereadoras. Quero agradecer a presença de todos. Agradecer também a presença aqui do secretário de Saúde, o vice-prefeito também presente. Todas as secretarias serão de grande importância para o município, mas, Alisson, é só o esclarecimento do desabafo, sabe? Porque poderia muito bem o gestor pegar o dinheiro que vai ser investido nessa secretaria, poderia investir no equipamento para a saúde aqui do município, né, como uma máquina de raio-x, um médico particular, um médico 24 horas na cidade, né? Não, acho que você já conta a secretaria, né? Mas isso aí gera também uma despesa do município. Você veja aí quantos cargos vai ser criado, né? E pode ser até também um cargo também para um colega do prefeito, um familiar mais próximo. Então, Alisson, isso aí é minhas palavras. Muito obrigado a todos. Muito bem. O projeto está em votação. Como vota a vereadora Ângela Maiara? Sou a favor do projeto. Como vota o vereador José Humberto? Sou a favor do projeto. Como vota o vereador José Milton? Eu voto sim, a favor do projeto. Como vota o vereador Plácido Tomás? Sou a favor. Parabéns. Como vota o vereador Geraldo? Que eu falei, né, foi só o esclarecimento. Eu voto a favor do projeto. Parabéns, vereador. Como vota a vereadora Ana Paula? Sou a favor do projeto. Como vota o vereador Ayrton? Que seja feita o melhor para a nossa população. Sou a favor também do projeto. Parabéns. Como vota o vereador Jancelli? Primeiramente, bom dia a todos. Satisfação em ter todos aqui presentes, que venham mais vezes para fiscalizar a gente e, consequentemente, a gente vai estar aqui fazendo bem para vocês, para toda a população vaziana. E eu voto a favor, sim, do projeto. Meu voto também é favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, projeto número 2, que estabelece reajuste ao vencimento dos profissionais do magistério da Rede Pública Municipal de Várzea, o Fundeb. Quero pedir à primeira secretária que faça a leitura do projeto. Como eu já informei antes, eu vou fazer a leitura somente da mensagem, já que todos tiveram acesso ao projeto.
Senhor presidente, senhores vereadores, é com muita satisfação que vimos à Casa Legislativa, ao tempo que apresentamos o projeto de lei em anexo, que concede reajuste aos servidores públicos do magistério de nosso município, a partir de janeiro de 2025. A proposta, como bem expressa o seu texto, objetiva dar cumprimento ao que estabelece o inciso 5, o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como a Lei Federal 11.738 de 2008, que trata do Piso Nacional do Magistério Público da Educação Básica. Cônscio da importância do projeto e que as alterações são de grande relevância para a valorização dos servidores, o município conta com a colaboração desta Casa para sua aprovação. Acompanha este projeto de lei o impacto financeiro procedido pelo setor de contabilidade do município, que dá ideia do quanto gasto a mais que este novo índice de reajuste significa para os cofres municipais. Sendo estas as justificativas, confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base na lei orgânica do município, com o regimento interno desta augusta Casa. Por isso, contamos com o deferimento a essa matéria dos que fazem a nossa Câmara Municipal de Vereadores. Atenciosamente, Getúlio Luciano Ribeiro, prefeito municipal. Projeto que estabelece reajuste do Fundeb está em discussão. Com a palavra, vereador Ayrton. PL2. Eu acredito que seja um projeto indiscutível. Todos os profissionais, magistrados da educação, têm um grande papel no futuro da nossa cidade. Esse projeto é de regularização e reajuste do piso recebido na ordem de 6,27%, e com certeza aqui teremos mais uma unanimidade. Com a palavra, a vereadora Ângela Maiara. Eu vejo que Ayrton, ele puxou realmente ao pai dele. A gente sempre gostou muito de discutir os projetos que vêm para essa casa. Eu não vou discutir o projeto, eu só vou fazer uma colocação nele, que eu sempre fui. A minha pauta sempre foi muito voltada à educação, e eu fico sempre muito feliz quando esse tipo de incentivo da prefeitura vem para a área da educação. É um projeto de extrema importância, a valorização dos nossos professores, a valorização dessa classe que tanto faz e é tão importante para o futuro, não só para o nosso futuro, como para o futuro de todo o Brasil. Então, eu sempre fico muito feliz quando essa casa recebe alguma coisa, algum projeto de incentivo à educação. Com a palavra, vereador Jancelli. E aqui, só para enaltecer o nosso prefeito, poucas cidades colocaram esse piso já em votação. E o prefeito já saiu na frente e já colocou para votação para pagar o quanto antes os nossos professores, que eles merecem. Só um adendozinho à informação de Jancelli, o Rio Grande do Norte foi notícia nacional, como Nísia Floresta, está aqui a professora Maria José, que trabalha no município de Nísia, como Nísia Floresta, como o primeiro município do Brasil a pagar o piso. Projeto que estabelece o reajuste do Fundeb está em votação. Como vota a vereadora Ângela Maiara? Sou a favor do projeto. Como vota o vereador José Humberto? Sou a favor do projeto. Pela educação do nosso município, eu sou a favor do projeto. Voto sim. Como vota o vereador Tomás? Bom dia a todos. Assim como os demais amigos, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, não é? É um momento muito importante, essa nossa primeira reunião. E durante esses 4 anos nós iremos discutir, né, o futuro do nosso município.
E esse projeto aqui, de todos, lógico, todos têm sua importância, mas que esse aqui me chama muita atenção porque o professor do nosso município, o professor do Brasil, ele precisa ser valorizado, né? Com incentivos. A gente está aqui, a professora Maria José ali. Muito importante sua presença aqui, viu? A senhora que é referência para o nosso município. Doutoranda, não é isso? E que a senhora participe mais vezes, principalmente quando tiver em pauta algo relacionado à educação. A senhora pode nos orientar muitas das vezes, né? Enfim, mas deixando os agradecimentos de lado, meu voto é favorável, presidente. Como voto o vereador Geraldo. Em nome da categoria, os professores, e com certeza todos nós estaremos aqui sentados nessa cadeira, através de Deus, através do voto do povo, e principalmente essa classe aí de professor que fez a gente estar aqui. Então, eu voto a favor do projeto. Como vota a vereadora Ana Paula? Sou a favor do projeto. Como vota o vereador Ayrton? Favorável. Como vota o vereador Joncele? A favor do projeto. Eu também sou a favor do projeto. Dando continuidade, projeto número 3, que autoriza a celebração de contratos temporários para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Várzea. Quero pedir à primeira secretária que faça a leitura da mensagem do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, incluso remeto à análise desta colenda Câmara Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargos ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Exetua a lei maior, entretanto, no seu inciso 9 do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, a autorização para contratação dispensado de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. Outro sim, nobres edes, esclarecemos que a municipalidade irá adotar as medidas necessárias na busca da realização de concurso público. Deste modo, o presente projeto de lei tem imensurável importância diante da necessidade do serviço público ser prestado de maneira contínua. Isso ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste, o que ele implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade, assim como a eficiência e oportunidade. É o que buscamos. Isto posto, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta egréria Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei que cria os seguintes cargos públicos temporários de acordo com o anexo desta lei. O preenchimento dos cargos supramencionados se dará mediante contratação temporária, com duração de 12 meses, prorrogáveis uma vez por igual período, nos termos em que dispõe o presente projeto de lei. Sendo estas as justificativas, confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base na lei orgânica do município, com o regimento interno desta augusta casa. Por isso, contamos com o deferimento a essa matéria dos que fazem a nossa Câmara Municipal de Vereadores. Atenciosamente, Getúlio Luciano Ribeiro, Prefeito Municipal. O projeto número 3/2025,
que autoriza a celebração de contratos temporários e está em discussão. Pela ordem, vereadora Ângela Maiara. Esse é um projeto que já vem dando bastante polêmica desde o ano passado, com a votação da renovação desses cargos. A gente já falou muito nessa casa sobre a importância e a necessidade do concurso público. Só que, em vista não tendo ainda esse concurso, a gente entende e temos que entender, porque é visível, a necessidade da contratação temporária. Eu acho, como eu explanei muito na gestão anterior, a importância de pensarmos não somente no que deveria ser, mas no que está se precisando no momento. Eu acho que é um projeto que a gente tem que ter um carinho enorme na votação dele, na apreciação dele, na votação dele, porque é a necessidade do povo que a gente está falando. A gente sabe da importância do concurso, eu sou funcionária pública concursada, eu sei da importância de um concurso, mas a gente tem que entender nesse momento a necessidade que o município está precisando, a necessidade de urgência que o município está precisando, da contratação temporária. Então, acho que a apreciação dele tem que ser muito carinhosa, pensando primeiramente no povo, que é o nosso dever aqui nessa casa. Com a palavra, o vereador Milton Gomes. Esse projeto é um projeto ao bem do nosso povo. Esse projeto aí que a gente vai votar, eu peço que meus colegas, eles vejam com carinho, pai de famílias que precisam de trabalhar, e espero que a gente faça o melhor para o nosso povo, da nossa cidade. Esse é um projeto que não é para beneficiar a gente, é para beneficiar o povo, viu? O projeto que autoriza a celebração de contratos temporários para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Várzea está em votação. Como vota a vereadora Ângela Maiara? Sou a favor do projeto. Como vota o vereador José Humberto? Em pró, a favor do povo, voto sim ao projeto. Como vota o vereador José Milton? Eu digo sim ao projeto. Como vota o vereador Tomás? Eu voto positivo, presidente. Parabéns. Como vota o vereador Geraldo? Em nome do povo de Várzea, andando na cidade, a cidade está parada, então voto a favor do projeto. Parabéns. Como vota a vereadora Ana Paula? Sou a favor do projeto. Parabéns, vereador. Como vota o vereador Ayrton? É o projeto de necessidade temporária excepcional de interesse público, né? Temos gari, né, a limpeza do nosso município, necessitando, só para que todos saibam, né? Os profissionais são auxiliares gerais, recepcionista, vigia, motorista, auxiliar de professor, secretário escolar e gari, né? Tem as suas vagas. Auxiliar geral, rapidinho, presidente. 23 vagas. Recepcionista, 10 vagas. Vigia, 14 vagas. Motorista, 20 vagas. Auxiliar de professor, 25 vagas. Secretário escolar, 3 vagas. Gari, 20 vagas. É importante também salientar que essa quantidade de vaga também é para suprir uma possível férias de algum servidor, né? Também vimos nessa quantidade de vagas, acredito que diante também do largo e extenso período que houve um concurso público municipal, a gente já observa a necessidade do município, né? Mas para o bem de todos e de extrema importância, em regime excepcional, a necessidade, voto sim. Parabéns. Como vota o vereador Jancelli? Com imensa satisfação que eu voto sim nesse projeto. Eu também voto favorável ao projeto. Dando continuidade, projeto 04, que autoriza a celebração de contratos temporários
decorrente de programas e convênios mantidos pela União Federal para atender necessidades temporárias no município de Várzea. Quero pedir à primeira secretária que lê a mensagem do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, é com muita satisfação que vimos a essa Casa Legislativa, ao tempo que apresentamos o projeto de lei em anexo, que autoriza a contratação temporária de pessoas dos programas federais, para suprir as necessidades da administração municipal. A contratação temporária justifica-se em razão da postergação de programas federais e, como tal, está sujeita a interrupção a qualquer momento. Diante da necessidade de profissionais para atender as necessidades do município, não existe outra forma para prestação de serviço senão a contratação temporária, até que se realize o concurso público para preenchimento das vagas. Ademais, relembramos aos nobres edes que há diversos tribunais de contas pelo país, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, etc., que, ciente da dificuldade dos municípios na condução dos procedimentos relativos aos programas federais, reconheceram que, dado o caráter de programa, o que importa em precariedade, as contratações dos profissionais deveriam se dar na forma de contratação temporária, mesmo sendo considerada atividade fim, e, portanto, não sujeita à realização de concurso público. Sendo estas as justificativas, confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base na lei orgânica e com o regimento interno desta augusta Casa. Por isso, contamos com o deferimento a esta matéria dos que fazem nossa Câmara Municipal dos Vereadores. Getúlio Luciano Ribeiro, Prefeito Municipal. O projeto número 4/2025, que autoriza a celebração de contratos temporários decorrente de programas e convênios mantidos pela União Federal para atender necessidades temporárias do município de Várzea, está em discussão. Com a palavra o vereador Tomás. Bom dia a todos mais uma vez. Esse projeto em si, presidente, eu tenho algumas dúvidas nesse especificadamente. E que bom que o secretário de saúde está ali, meu amigo André. Não sei se o senhor autoriza a abrir o espaço para ele nos dar alguns esclarecimentos, André. É importante esse seu esclarecimento na quantidade de vagas e como é que se dá o funcionamento através dessas quantidades de vagas. Se foi você que participou, se foi sua equipe, como foi. Porque, sim, a gente volta aqui e tem 3 médicos, né? E por que 3 médicos? Entendeu? A gente vê aqui a quantidade de 15 técnicos de enfermagem, né? Será que não é pouco? Será que não precisava de mais? Mas em que vocês se basearam para que chegasse a esse quantitativo, né? E aí, caso necessária a autorização do presidente, se é possível a sua explicação, sua explanação referente a esse projeto em si, para que a gente fique ciente do funcionamento das nossas UBS, né, que a gente vê aqui. Só uma observação, antes que o secretário nos conceda a palavra. Eu, olhando os 2 projetos que eu analisei, o anterior e esse, a gente viu que teve uma diminuição em alguns cargos. Eu percebi que teve a diminuição em alguns cargos que tinha no projeto anterior, porque esses projetos que nós estamos votando agora são aqueles projetos que foram para votação no ano passado, que não foi aprovado, e a gente tem que estar tendo a chance novamente de aprová-los, para que o prefeito, o gestor público, ele consiga fazer dentro da lei as contratações. Então, eu analisei o outro projeto, dei uma olhadinha no outro, e nesse, percebi que tem alguns cargos diferentes. É até bom você, senhor secretário, nos explicar isso para ver como foi feito, ou explicar como foi feito esse levantamento da necessidade. Isso, e só pegando um adendo dela, antes de você começar, secretário, me permita, porque naquela época era uma quantidade maior e hoje é uma quantidade menor. O que é que mudou de lá para cá? O que é que aconteceu? É importante essa explanação, não só para a gente, mas para a população em geral, né?
Bom dia a todos, bom dia, presidente da Câmara, qual o saldo dos demais. O projeto anterior tinha um quantitativo a mais de enfermeiro e médico, porque a gente optou por acrescentar quantitativo, porque a gente fez adesão a 2 programas federais, que era a equipe de SAD, que é Serviço de Atendimento Domiciliar, e a equipe de saúde bucal, que é uma especialidade tipo Minicel. Porém, a gente não foi homologado ainda em credenciado essas 2 equipes. Tendo em vista que o jurídico optou por fazer um projeto de lei que contemple os programas federais, com recursos próprios federais, a gente não tinha sido contemplado ainda com esses 2 programas. O projeto anterior era um projeto que envolvia todos os programas, tanto federais quanto recursos próprios. Por isso que foi colocado no outro projeto 2 enfermeiros, que era para ser contemplado nessa equipe, e acho que aumentava 2 dentistas, se eu não me engano, e TSB, que era para montar essa equipe. Porém, Várzea continua solicitando o credenciamento dessas equipes, porém não foi homologado ainda pelo Ministério da Saúde. Como não foi homologado, a gente não tem ainda credenciado, não tem ainda o INE dessas 2 equipes. Por isso que foi diminuído. Com relação ao quantitativo que foi exposto agora, foi discutido sim, junto com o jurídico Getúlio, para que fosse a quantitativo que a gente tem exatamente hoje no município, que é 3 equipes de estratégia de saúde da família, por isso que é 3 médicos, 3 enfermeiros, 3 equipes de saúde bucal, que aí tem 3 dentistas, 3 auxiliares de saúde bucal, e a equipe EMUT, que envolve fisioterapeutas, profissionais da equipe EMUT, e eu acho que tem, se eu não me engano, o biomédico também, que é para acrescentar, que foi o que não tinha na outra, que é para compor a equipe de estratégia de saúde, a equipe EMUT, que é uma necessidade, a gente só tem 2 efetivos, então a gente acrescentou 1 para que a gente consiga atender mais a quantidade do laboratório, aumentar a quantidade de exames. E eu acho que o quantitativo de técnico foi 15, porque a gente colocou 5 por equipes, tendo em vista que os técnicos de enfermagem, a demanda é para curativo domiciliar, para atendimento na unidade, triagem. Então, por isso que ficou 5 por unidade e 1 enfermeiro. André, Me diga só mais uma Só. coisa. Esses técnicos Pode ir. 15 são 5 por dia? Como é que funciona? Não, a escala é 40 horas semanais. Esses não são escala de plantão. Esses são exclusivamente para a equipe de estratégia de saúde da família, que são 40 horas semanais. secretário, só uma pergunta. Esses programas que a gente está sendo credenciado ainda, caso a gente consiga o credenciamento, aí retorna para a Câmara para a gente aprovar esses cargos? Isso. Perfeito. Que já tinha sido colocado no outro, porque a gente ia botar de stand-by e só ia contratar quando fosse homologado, tendo em vista que o outro projeto não tinha especificação, que era com recursos federais. Como esse tinha especificação, o jurídico disse que ia fazer 2 projetos, se vocês recordam, quem estava na casa ano passado, era um único projeto para todos os cargos, tanto federal quanto recursos próprios. Por isso que agora foi tirado, diminuição da quantidade de cargos. Obrigado, secretário. Pela ordem, vereador Aéreo. André, rapidinho. Para que todos, né, fique bem claro. Em relação ao 24 horas, qual o projeto, se vai existir? Aqui. Já existe hoje, o projeto foi inclusive votado na Câmara ano passado, que foi o aumento do valor. Já existe um projeto de lei que contempla o plantão 24 horas, sexta, sábado e domingo, 24 horas. Começa na sexta-feira, às 7 da noite, e vai até a segunda, 7 da manhã. Já existe funcionando desde o ano passado. Já existia, ano passado teve a votação só para reajuste do valor a hora plantão. E na semana tem alguma previsão? Que aqui é aquela velha que vem à minha mente, né? Diante de tanta situação, a gente adoece no meio da semana, ter que realmente se deslocar para um município. Tem alguma previsão? Existe, já tem alguma conversa? Existe a expectativa, inclusive foi prioridade de Getúlio, quando ele me chamou para ser o secretário, que fosse investido em ampliar a quantidade do plantão, inclusive está no plano de governo dele, que eu olhei essa semana. Porém, existe uma dificuldade muito grande em relação a recurso para pagamento de MAC, que é média e alta complexidade. O nosso recurso hoje vem reduzido, tendo em vista que o Ministério da Saúde ele entende que o município, por ser um porte pequeno, o recurso é destinado ao Hospital Regional de Santo Antônio. Então, o nosso recurso hoje contempla a atenção básica. A gente recebe recurso só de PAB. Então, a gente não tem recurso específico para contratação de profissionais para ampliar o quadro de plantões. É pago com recursos próprios, mas aí o valor é muito alto, aí ele vai estudar o impacto financeiro, enfim, para que fosse um projeto para que amplie. Mas existe sim a expectativa
mas a gente não tem hoje recurso específico para esse programa. Perfeito, secretário. Eu quero aqui parabenizar. Você está já bem presente, né? Porque hoje, dia 23, né? 23 dias apenas, mas ele está bem atuante. Observamos que, diante da necessidade do município, ele que já fazia parte, né, da Secretaria de Saúde, quero aqui parabenizá-lo mais uma vez, e você está bem atuante. Parabéns, meu amigo. Só uma observação, Ayrton, sobre essa dificuldade que o município tem de fazer as coisas com recurso próprio. Essa nova secretaria, se ela conseguir aumentar a arrecadação do município com os donatários com seus imóveis todos regularizados, a gente pode pensar em aumentar a arrecadação e pensar em fazer alguma coisa de melhoria com essa arrecadação maior. Hoje o município tem uma arrecadação baixíssima, o município de Várzea hoje sobrevive somente do que vem do governo, praticamente. Então, eu acho que a criação dessa nova secretaria também vai ajudar nessa parte de arrecadação de recursos. Me coloco à disposição da Secretaria de Tributação para que a gente estude algo tributável. Eu digo desculpe os empresários, mas para que a tributação diante dos empresários ela seja realmente destinada para o município, a gente tenha um controle melhor, né? Tem aqui o secretário aqui, nosso amigo Marcelo, sempre me comunico com ele, agradeço também a atenção, sempre foi dada, né? E a gente tem um projeto para ser colocado aqui nessa casa e, se Deus quiser, vai ser aprovado e vamos ter grandes melhorias aqui no nosso município. Pela ordem, vereador Geraldo. Bom dia mais uma vez, secretário. Só uma pergunta, que a população varziana está aqui no plenário, que a gente vai aqui aprovar o projeto, secretário, e tem dizendo que a carga do médico, carga horária, é de 40 horas semanal, concorda? Não é isso? Aí ele vai trabalhar 8 horas durante o dia, é isso? Porque eu venho observando, geralmente os médicos chegam de 10 horas aqui na cidade, e o pessoal, a população procura um médico de 2 horas e já tem ocupado seu posto de trabalho. Aí só a minha pergunta, se você tem como responder, se isso fica a cargo do prefeito, secretário. Muito obrigado. Pronto, sobre a carga horária, existe um programa que os profissionais de saúde ele têm direito à educação permanente, que dá direito ou a sair mais cedo ou ter uma folga caso estudasse. Existia esse projeto de lei, que era federal, porém não foi contemplado mais. Hoje a gente não vai trabalhar mais com essa perspectiva dessa diminuição de carga horária, tendo em vista que a pessoa está estudando. Porém, existe um programa Mais Médicos que dá direito ao médico a ter um dia de folga ou reduzir sua carga horária para fazer mestrado, doutorado. E hoje a gente tem uma médica no município, que é a doutora Valéria, que ela sai mais cedo justamente por causa disso. Ela tem a comprovação que ela está vinculada a uma instituição estudando e ela tem direito à redução de carga horária. O projeto 04, que autoriza a celebração de contratos temporários decorrentes de programas e convênios mantidos pela União Federal para atender necessidades temporárias do município de Várzea, está em votação. Como vota a vereadora Ângela Maiara? Sou a favor do projeto. Como vota o vereador Plácido Tomás? Eu voto a favor. Como vota o vereador José Milton? Secretário André, comadre Suzana, que faz a parte da saúde. Eu quero dizer a vocês que você está de parabéns. A saúde de Várzea está de parabéns, viu, André? Eu voto sim ao projeto. Como vota o vereador José Humberto? Voto a favor do projeto. Como vota o vereador Geraldo? Secretário, eu escuto a população varziana falando muito bem de você, como secretário de saúde, então eu voto a favor do projeto. Como vota a vereadora Ana Paula? Voto a favor do projeto. Como vota o vereador Ayrton? A favor.
Como vota o vereador Jancelli? A favor do projeto. Com todo orgulho, eu voto favorável. Parabéns, viu, secretário? Dando continuidade, em comum acordo, os 9 vereadores resolveram aprovar o reajuste do salário mínimo, tendo em vista que não foi publicado para essa sessão. Aí, para não haver atraso na gestão, peço à primeira secretária que leia o projeto número 5/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, é com muita satisfação que vimos a esta Casa Legislativa, ao tempo que apresentamos o projeto de lei em anexo, que dispõe sobre a adoção do valor do salário mínimo no município de Várzea, nos termos do Decreto Presidencial número 12.342, de 30 de dezembro de 2024. A proposta tem como finalidade assegurar a atualização dos vencimentos dos servidores municipais e demais categorias que utilizam o salário mínimo como base, garantindo o cumprimento do artigo 7, inciso 4, da Constituição Federal, que determina a fixação de um salário mínimo unificado em todo o país, capaz de atender às necessidades essenciais do trabalhador e de sua família. Ademais, a revisão do salário mínimo no âmbito municipal é indispensável para manter a estabilidade socioeconômica, reafirmando o compromisso da administração pública com a valorização dos trabalhadores e a promoção da dignidade humana, pilares fundamentais da gestão pública. Sendo estas as justificativas, confiantes na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base na lei orgânica do município e com o regimento interno desta augusta casa. Por isso, contamos com o deferimento a esta matéria dos que fazem a nossa Câmara Municipal de Vereadores. Atenciosamente, Getúlio Luciano Ribeiro, Prefeito Municipal. O projeto 05/2025, que dispõe sobre a dotação do valor do salário mínimo no município de Várzea RN, nos termos do Decreto Presidencial número 12.342, de 30 de dezembro de 2024, e das outras providências, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Como vota a vereadora Maiara? A favor do projeto. Como vota o vereador José Humberto? A favor do projeto. Como vota o vereador Milton? Sim. Como vota o vereador Tomás? Positivo, presidente. Como vota o vereador Geraldo? Voto a favor do projeto. Como vota a vereadora Ana Paula? Voto a favor do projeto. Como vota o vereador Ayrton? O projeto 05 nada mais é do que a atualização do salário mínimo para eles que têm direito, né? Esse projeto não veio para casa e nós conversamos e colocamos em votação para que as coisas agilizassem, né? Então, somos a favor da atualização do salário mínimo. Como vota o vereador Jancelli? Voto sim ao projeto. Eu também aprovo o projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais ordem do dia, declaro encerrado esta sessão.